Olá, alunos! Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é meu canal. Se inscreva, deixe seu joinha. Antes de assistir esse vídeo, assista também às aulas 1 de nomenclatura de hidrocarbonetos, aula 2, nomenclatura de alcenos, alcadinos e alcinos. Na aula de hoje, vamos corrigir as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual da Educação, volume 2. Então, vamos lá? Atividade número 1. Qual das alternativas abaixo é um hidrocarboneto de cadeia aberta e com dupla ligação? Então, entre esses compostos, nós vamos identificar um que tem a cadeia aberta. Temos aqui na letra A o acetileno, na letra B, eteno, letra C, tolueno, D, benzeno e antraceno. O tolueno, benzeno e antraceno são hidrocarbonetos de cadeia fechada e são um grupo específico de aromáticos. Nós classificamos como aromáticos, então já exclui essas três alternativas. Então, na letra A, nós temos o acetileno, que é uma nomenclatura usual de um grupo que nós chamamos de alcinos. Então, ele é o etino, a forma do etino, HC, ligação tripla, HC. Então, não é porque nós estamos procurando um hidrocarboneto que tenha uma dupla ligação. Então, sobrou aí a letra B, que é a resposta do nosso exercício, onde nós temos uma dupla ligação, um composto com 2 carbonos. Mesmo assim, vou mostrar as estruturas das três figuras aí de aromáticos, do tolueno, do benzeno e do antraceno. Então, a resposta correta dessa atividade é a letra B, eteno. A número 2. Quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Então, o metilbenzeno, a estrutura dele é a mesma do tolueno, é o mesmo composto. Tolueno é uma nomenclatura usual. Então, vamos identificar os carbonos insaturados. Então, vamos começar por esse carbono. Então, nós temos uma insaturação aqui. Então, esse carbono ele é insaturado, esse carbono também. Nós temos outra insaturação aqui, então esse carbono é insaturado, esse também. Então, já contamos aí 3 carbonos, 4, 5, 6. Então, o número de átomos de carbonos insaturados nessa estrutura são 6 carbonos. Então, atividade, resposta, letra B. Atividade número 3. Dê os nomes, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos. Então, nós temos aqui na letra A. A primeira regra é identificar a cadeia principal. E nós percebemos que tem uma insaturação. Segundo as regras, a cadeia principal, a insaturação, deve estar inclusa na cadeia principal. Então, a nossa cadeia principal pode ser em forma de L, como pode ser linear. Eu posso escolher qualquer uma delas. Depois de identificada a cadeia principal, a regra do menor número para a insaturação. Então, enumera da esquerda para a direita. Identificamos aqui a presença de um radical. Identificamos a presença aqui de um radical metil e podemos agora dar o nome. Nós temos no carbono 3 o metil, cadeia principal 4 carbonos but, uma insaturação no carbono 1N. Então, 3 metil, but, 1N. A nossa segunda estrutura. Já identificamos aqui a insaturação, vamos agora identificar a cadeia principal. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 2, nós temos uma ramificação de etil. Como ficaria o nome? No carbono 2 eu tenho etil, então 2-etil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Uma insaturação no carbono 1N. Terminação O, hidrocarboneto. Então, 2-etil, pente, 1N. Terceira estrutura. Cadeia principal, né? Lembra que a gente poderia estar identificando essa aqui como cadeia principal, porém,
nós devemos escolher a cadeia principal com o maior número de ramificações. Se escolhermos em forma de L, então nós teremos aqui uma ramificação do T-butil, que é uma ramificação mais completa. Seguindo a regra de colocar o maior número de ramificações, de identificar a cadeia de forma que fique o maior número de ramificações, então essa é a escolha correta. Numerar a cadeia principal, dando o menor número para a insaturação. Então, vamos enumerar da direita para a esquerda. Identificar os radicais. Nós temos um etil, aqui um metil, e embaixo, no mesmo carbono, outro etil. Então, como ficaria a nomenclatura? Lembra que quando temos mais de uma ramificação, a ordem das ramificações segue a ordem alfabética. Então, o etil vai vir primeiro. Então, 4-etil. No carbono 5, temos 2-metil, duas ramificações, a gente identifica com a numeração. Di porque tem 2, ex, 2-metil. Né? E ex porque tem 6 carbonos da cadeia principal. E no carbono 1, nós temos uma insaturação. Então, 4-etil, 5,5 de metil, 1-hexeno. Atividade número 4. Escreva as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Então, essa estrutura ela é o contrário da outra, né? A outra deu a estrutura para vocês identificar o nome. Essa deu o nome para vocês identificar a estrutura. Então, por onde a gente começa a desenhar a estrutura? Nós começamos pelo final, porque pente-1-eno é a nossa cadeia principal. Então, nós vamos construir uma cadeia com 5 carbonos, né? Já deixando espaço aqui para colocar os hidrogênios. Vamos numerar essa cadeia para a gente saber onde colocar a ramificação e onde colocar a insaturação. Então, nós temos uma insaturação no carbono 1. Nós temos um metil no carbono 4. Nós temos agora que completar os hidrogênios. Lembrando, cada carbono faz 4 ligações. Então, esse carbono já tem uma ligação, nós vamos completar ele com 3 hidrogênios. Esse carbono tem 4 ligações, nós vamos completar com 1 hidrogênio. Esse carbono de número 3 tem 2 ligações, nós vamos completar com 2 hidrogênios. Esse carbono tem 2 ligações mais uma 3, vamos completar com 1 hidrogênio. E esse carbono de número 1 já tem 2 ligações, nós vamos completar com 2 hidrogênios. Então, a estrutura correta fica dessa forma. A letra B. Dimetil but 2-eno. Então, cadeia principal tem 4 carbonos. No carbono 2 tem uma insaturação. Então, já colocamos ela aqui. Vamos numerar a cadeia. Tanto faz 2, né? Porque aqui, se eu colocar metil, eu só tenho a possibilidade de colocar um metil em cada um dos carbonos. Então, se eu colocar um metil nesse carbono, eu vou alongar a cadeia, ela vai ficar com 5, então não pode. Lembra que a ramificação é só a partir de segundo carbono. Então, como eu já coloquei o metil aqui, vou colocar o outro desse lado. Porque se eu colocar no mesmo carbono, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então, não pode. O carbono só comporta 4 ligações. Então, outro metil. E vamos completar agora com os hidrogênios que faltam. Esse carbono ele já está completo com todas as suas ligações. Esse carbono faltam 3 hidrogênios, esse já está completo, esse aqui faltam 3 hidrogênios. Então, completando a estrutura aí do dimetil but 2-eno. Atividade número 5. Observe as estruturas. Então, a primeira. Vamos identificar a cadeia principal, identificar as ramificações, temos aqui uma insaturações, ramificações, e numerar a cadeia principal, de forma a colocar o menor número para a insaturação. No carbono 2 tem um radical metil, no carbono 3 também um radical metil, e podemos agora indicar o seu nome. Então, 2,3 de metil, pente, 5 carbonos, cadeia principal, 1-eno,
uma dupla no carbono 1, O, hidrocarboneto. Então, o nome da primeira estrutura é o 2,3-dimetil-1-N. Vamos agora para a estrutura número 2. Então, vamos identificar a cadeia principal, lembrando que ela deve conter a insaturação. Então, vou ter o maior número de carbonos nessa cadeia. Aqui nós temos uma ramificação com 2 carbonos, então nós temos um etil. Enumerar a cadeia a partir da insaturação para que ela receba o menor número, então da esquerda para a direita. E podemos ir ao nome. Carbono 2, nós temos um etil, minha cadeia principal com 5 carbonos pente, uma insaturação no carbono 1, 1N. A estrutura número 3, identificamos que também tem uma insaturação. Então, a minha cadeia principal ela pode ser em forma linear ou em forma de L. Então, qualquer uma das duas. Enumerar a cadeia de forma que a insaturação tem o menor número. Então, por isso eu escolhi da direita para a esquerda. Porque se eu escolher aqui de baixo para cima, eu vou ter aqui 1, 2. Vou dar menor número para a insaturação, para a ramificação, desculpa. E aqui 3 para a insaturação. Então, eu devo dar ordem de prioridade para a insaturação. Então, a numeração correta é da direita para a esquerda. O nome 4-metil-pente-2-N. E vamos ver qual que é a sequência correta do exercício. 2,3-dimetil-pente-1-N, 2-etil-pente-1-N, 4-metil-pente-2-N. A gente percebe que não tem nenhuma dessas alternativas que corresponde à nomenclatura correta da IUPAC. A gente percebe aqui na letra B, a nomenclatura é que o número da insaturação está antes do nome, né? Ela deve vir antes do que ela identifica, ou seja, o número vem antes do que ele está identificando. Então, a letra B seria a resposta correta, porém, segue uma regra aqui que ela não é a regra da IUPAC, pelo menos a regra atual. Já foi uma nomenclatura mais antiga, que a gente colocava o nome da insaturação antes. Sabe que ela deve ser colocada antes do que ela está identificando. Então, o número vem antes do que ele está identificando. E nós encerramos aqui a correção das atividades do PET 2. Finalizamos a correção das atividades da semana 2 do PET 2. Na próxima semana nós vamos trazer a correção da semana 3 e espero vocês até lá. Não esqueça de curtir a minha aula se você gostou, se você aprendeu alguma coisa. Se inscreva no canal, ok?